Olá, esse é o Cores da Cris e essa é mais uma aula da pintura O Novo Bauer Malerai que eu já venho apresentando aqui no meu canal. Hoje é a terceira aula que eu vou fazer para mostrar para vocês, porque são na verdade quatro aulas. Quatro aulas porque eu preparei um guia de pinceladas, são essas quatro pranchas aqui, que tem os motivos, traz os riscos e traz o passo a passo da pintura. E hoje, justamente hoje, eu vou fazer essa prancha que tem o passarinho e os galhos das árvores. Essa prancha, na verdade, né, essa etapa da pintura eu usei para fazer um móvel, né, esse pequeno móvel que vocês estão vendo aí na tela, que tem várias flores que eu já mostrei nos vídeos anteriores, tem as folhas que eu também já ensinei, mas hoje eu vou focar no passarinho e no galho das árvores, que é para vocês poderem completar a pintura então com todas as aulas. Então vamos lá, né? Primeiro, você que vem acompanhando aqui já sabe, a peça que você vai pintar pode ser de madeira, pode ser de MDF e pode até ser de metal. Essas aqui, por exemplo, são de latão. Uma peça de metal pintada com os mesmos produtos da madeira, ela só precisa receber um preparo antes, que é um primer para metais. Tá? Esse produto você encontra nas lojas de artesanato, ele vai ser a base, porque você não pode aplicar a tinta direto na peça no metal, senão com o tempo ela vai soltando, ela pode descascar. Mas com o primer você pode depois fazer qualquer pintura que ela vai fixar bem. No meu blog, que fica dentro do site, tem o link aqui para vocês acompanharem, eu explico com mais detalhes como aplicar o primer no metal. Mas vamos à pintura, que é o que interessa. Para pintar essa peça, eu utilizei tintas PVA. Você pode usar tanto PVA como acrílica fosca. Eu vou trabalhar aqui com o PVA. Eu preparei uma placa de madeira com a cor azul, azul mar, misturada com branco. Então fica um tom assim de turquesa bem claro, mais suave, para a gente poder pintar com os motivos. Depois de preparar a peça, né, o fundo, e aguardar a secagem, você vai transferir o risco. Pode ser apenas um detalhe do desenho completo ou, enfim, você pode fazer uma composição com vários riscos, né? Você vai passar o risco para a peça utilizando um carbono e uma ponteira de metal. Bom, nesse motivo que eu estou apresentando hoje, a gente começa a pintura pelo galho, naturalmente, porque todos os outros elementos, flores, folhas e o passarinho, eles vão ficar em cima, né, apoiados no galho. O galho, ele é pintado com vários tons de marrom. Então eu usei aqui 4 tons diferentes, um marrom claro, um castanho, um tom de cerâmica e um marrom escuro, porque você vai primeiro preparar um fundo básico com um tom médio de marrom, pode ser um marrom mesmo. Você vai utilizar um pincel de tamanho médio também, que pode ser o número 3, e vai preencher toda a área, né, do galho com esse marrom médio. É preciso aplicar umas 2 ou 3 demãos para que fique uma cobertura legal. Então você aplica a primeira, aguarda a secagem, depois é que você vai continuar. Se você quiser acelerar a secagem, já sabe, um secador de cabelos pode servir. Para dar um volume para o galho, é preciso que você faça um sombreado. Você vai escurecer mais a parte de baixo, utilizando marrom escuro, ou o dark chocolate também, que é um tom interessante, e vai clarear a parte superior, utilizando um marrom claro ou um castanho, né? Um tom que pode ser até mais avermelhado, como cerâmica. O importante é você ir mesclando as cores. Depois que você já fez o fundo, você vai mesclando claro e escuro ao mesmo tempo, porque aí você consegue suavizar as cores, né? Misturar uma com a outra, úmido com úmido, vai dar um efeito de nuance, assim, um degradê bem suave. Depois que você já fez o sombreado, né, e já pintou o fundo dos galhos, agora vem um detalhe, né? A madeira tem aqueles nós naturais da madeira e nesse risco eu coloquei também uma espécie de uma erva saindo dos galhos, né, e se misturando com eles. Para fazer esses detalhes, você vai utilizar uma mistura do verde bandeira com o dark chocolate, então vai ficar um marrom escuro mais esverdeado. E com o pincel liner você vai começar fazendo primeiro os nós dos galhos. Então você começa no centro, faz uma forma circular, né, que vem de dentro e vai se expandindo para fora.
sempre com o pincel liner e utilizando a tinta ligeiramente diluída com água. E depois você vai puxar esses filetes para a lateral, fazendo ondas, né? Como se fosse mesmo uma plantinha aí que se enroscou nos galhos das árvores e fica um detalhe bonito. No final você vai ver que faz bastante diferença. Bom, depois que você já pintou os galhos, agora você vai pintar os motivos. Então, folhas e flores você pode assistir nesse vídeo aqui, nesses 2 vídeos que eu já apresentei antes, em que eu mostro com detalhes como fazer a pintura desses elementos. Mas vamos fazer então agora a pintura do passarinho. O passarinho, ele tem primeiro a parte principal do corpo dele, né, feita com um tom em que eu misturo areia com branco e a cor trigo, um pouquinho de cada uma delas para dar um tom assim um begezinho bem suave. Com essa mistura você vai preencher, né, toda essa área do corpo do passarinho, e aí você pode acompanhar as etapas nos guias de pincelada, porque lá tem cada uma delas bem definida. Você vai preencher essa parte do corpo com 2 ou 3 camadas dessa mistura. Depende da quantidade, aí você vê se já foi o suficiente para cobrir. Tá? Pode aguardar a secagem entre cada uma demão e acelerar a secagem com o secador, se você preferir. Depois que você já fez a pintura do corpo do passarinho, você vai fazer um sombreado também. Para dar volume, para ele ficar assim com forma, né? A gente vai usar um tom de castanho, o castanho que é um tom meio avermelhado, misturado com a mistura que você preparou, com o tom de areia, o trigo e o branco. Você vai preparar um tom que é um avermelhado suave. Esse tom, com o pincel número 3, você vai aplicar na parte de baixo do corpo do passarinho e na parte superior da cabeça. Aqui fica uma dica, é importante você colocar a cor mais escura, no caso, né, essa que está fazendo o sombreado, e em seguida já colocar de novo um pouquinho do tom claro, mesclando com o pincel ali na hora, úmido com úmido. Dessa maneira você vai conseguir o efeito suave, degradê que a gente espera nesse tipo de pintura. Bom, enquanto o corpo do passarinho termina de secar, você pode pintar a asa. A asa ela tem primeiro um fundo preparado com azul bebê misturado com branco. É um azul bem claro, assim, um tom bem clarinho, que você vai preencher a asa toda, 1 ou 2 demãos também, para ficar bem, cobrir bem, né? Para ficar bem coberta. Depois você vai acrescentar a essa mistura do azul bebê com branco um pouco do azul country, que é um azul bem, assim, que tem um estilo bem decorativo mesmo. E você vai fazer um sombreado suave com esse azul country e pincelar na parte de baixo da asa, também para dar volume, para que ela fique arredondada. E nesse caso também eu acho legal, você passa primeiro o azul com um pincel, pode ser o número 3, o azul mais escuro, e depois pega o azul claro, né, da misturinha que você preparou e vem sombreando, esfumaçando até ficar um degradê bem legal. Bom, depois que você pintou a asa, o corpo, a gente vai pintar o último elemento do passarinho, né, que é o bico. O bico, ele é feito com um tom de laranja. Você não vai usar o laranja puro, você mistura o laranja, né, a cor laranja, com a cor trigo, para ficar um tom mais, assim, esmaecido. Pinta o bico, que é esse formato triangular, e faz uma leve sombra que quase não se nota, mas ela é importante, ela vai ficar lá e vai fazer diferença. Com a cor vermelho, uma pinceladinha do vermelho, usando agora o pincel número 1, você pinta o bico do passarinho. Bom, todas as etapas de fundo, né, o que dá volume e define o passarinho já está pronto, agora a gente vai fazer só os acabamentos. Então vamos começar na asa. A asa tem umas pinceladas em forma de vírgula que são muito tradicionais do Bauer e a gente vai fazer com o pincel número 3 e a tinta azul country, nesse caso o azul puro, sem misturar. Você faz as pinceladas na parte de baixo da asa e depois na parte de cima. Elas são bem decorativas mesmo, assim, próximo da cabeça. Depois de dar essas vírgulas, né, fazer essas pinceladas com azul, faça as mesmas pinceladas, só que com branco um pouco acima. Você pega o mesmo pincel número 3, a tinta branca, vai lá em cima de cada pincelada azul e dá uma pinceladinha de branco. Isso vai dar mais volume ainda para sua pintura. Aproveita o pincel que você está usando e a tinta branca e pinta o olhinho do passarinho, né? Primeiro ele tem o olho branco, né? O fundo, para depois a gente detalhar com o pincel liner, e é o que nós vamos fazer em seguida.
Bom, quando você já deixou secar, né, toda a pintura do passarinho, já dá para fazer o detalhe final, que é o contorno, usando o pincel liner e uma mistura da tinta preta com azul country. É melhor do que usar o preto puro, que ele é muito pesado, né? Quando você mistura o preto com uma outra cor, ele acaba ficando mais suave. Aí com o pincel liner e essa misturinha, dilui um pouco a tinta com água e aí você vai só detalhar, contornando algumas partes do passarinho, né? Por exemplo, algumas partes do corpo, fazendo umas pinceladas em vírgula como se fossem as penas e também contornando a cabeça, definindo melhor o passarinho. Aí você contorna os olhos, o olhinho dele também, né? Não esquece de fazer a bolinha no centro do olhinho e faz as patinhas do passarinho que estão por cima do galho dos galhos das árvores, né? Que compõem o motivo. E aí ele já está terminado, completinho. O acabamento da pintura Bauer, como eu já falei nos outros vídeos, a gente faz com cera em pasta incolor. A cera em pasta incolor, ela dá um acabamento mais aveludado, mais suave para esse tipo de pintura, né? É melhor do que usar verniz, porque não tem muito a ver com esse estilo. Você passa a cera com um paninho de malha, bem suave, depois que a peça já estiver bem seca, tá? Primeiro você aguarda a secagem por 24 horas, aí passa a cera, aguarda uns 10 minutinhos para ela assentar bem e aí passa uma flanela limpa e seca só para lustrar. E aí fica pronto o seu trabalho. A cera ajuda muito a proteger a peça de umidade, de outros, enfim, de sujeira. Tá? O trabalho é muito durável, só evite naturalmente de molhar, né, diretamente. E de tempos em tempos você pode aplicar a cera de novo, que o móvel ou a peça que você pintar vai ficar sempre bonita. E essa foi a terceira aula do novo Bauer, né, aqui no meu canal. Tem mais uma que eu ainda vou trazer aqui para vocês. Se você não assistiu as primeiras, assista. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí um like e se inscrever no canal, porque aí você não vai perder nenhuma das atualizações aqui do Cores da Cris, né? E aguardem porque vem mais vídeos por aí.